Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom estarmos mais uma vez neste momento de encontro com a Palavra de Deus. Deus nos fala, abramos os nossos corações para tudo que o Senhor tem a nos dizer neste momento. A Palavra de Deus hoje nos chama a abrir os olhos da fé e olhar para as coisas de Deus com o olhar de Deus mesmo, com o olhar de fé, não com o olhar de quem não acredita, não com o olhar de pecado, com o olhar carnal, mas com o olhar de Deus. Quando você olha para as coisas de Deus com um olhar de fé, você começa a compreender os sinais de Deus na sua vida. É o que a palavra de Deus hoje vem nos ensinar. A palavra se encontra no Evangelho de Lucas 11, de 14 a 23. Nesta palavra, Jesus expulsa um espírito mudo de alguém. E quando Jesus expulsa aquele espírito mudo, a pessoa começa a falar. E esta ação de Jesus, que fez bem a alguém, é questionada por pessoas. Algumas pessoas acusam Jesus de expulsar demônios por ordem de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Outras pessoas exigiam de Jesus sinais. Jesus percebe o pensamento daquelas pessoas e diz que reino contra si mesmo por si só se destrói. Se era por ordem de Beelzebu que Jesus expulsava os demônios, então era reino contra reino. Então reino contra reino por si só se destrói. Diz também o Senhor no Evangelho que um homem forte, bem armado, guarda bem a sua casa. Mas se surgir alguém mais forte do que ele, vai conseguir vencê-lo. O que podemos entender desta palavra? Aquelas pessoas acusavam Jesus de expulsar demônios por ordem de Beelzebu, o príncipe dos demônios, porque eram pessoas incrédulas. Elas olhavam para Jesus com um olhar carnal, um olhar de quem não tinha fé, e não admitiam o poder de Deus em Jesus. Não acreditavam que Jesus era Deus. Por isso muitos exigiam sinais para crer. Quando não se acredita, quando se fecha a ação de Deus, a pessoa não consegue compreender, permanece cega. Jesus diz que um reino contra si próprio por si só se destrói. A falta de união, a divisão, inveja, ambição e outras coisas mais não são ações do céu, não são coisas de Deus. Numa família, quando existe desunião, discussões, brigas, aquela família não tem como crescer na paz, não tem como acontecer harmonia, porque falta a ação de Deus. Ela tende a cair cada vez mais, porque discussões,
é mal contra mal. E isso, por si só, se destrói, como diz a palavra. Da mesma forma, em um ambiente de trabalho, entre os colegas, em qualquer repartição, numa escola, quando existe inveja, ambição, ganância, quando existe o desejo de querer tomar a posição do outro, quando existe discussões entre as pessoas, essas ações, como disse, não faz parte das coisas de Deus. Então, é mal contra mal. E por si só se destrói. O ambiente que existe esse tipo de comportamento, de ação negativa, não tem como crescer, não tem como prosperar. A tendência é cair ainda mais. A questão é que muitas vezes as pessoas deixam esse tipo de coisa continuar, quando na verdade poderiam pedirem a ação de Deus, porque a presença de Deus, sua força, seu poder, pode destruir todo o mal. E um ambiente que existe oração, palavra de Deus, o próprio poder de Deus, como destruiu o mal naquela pessoa do Evangelho, que não conseguia falar, e após a ação de Jesus, começa a falar. A mesma coisa acontece na família, na escola, em qualquer repartição. Acontece a união, a serenidade, a paz, porque existe Deus. Então, a partir do momento que Deus se fazer presente nesses ambientes, tudo tende a crescer. Mas, caso contrário, a tendência é se destruir ainda mais. Às vezes nós não pedimos muito, não temos esse costume de pedir a ação de Deus, de rezar, de trazer Deus, fé, palavra para os nossos ambientes de trabalho, a própria família, porque duvidamos da sua ação, temos dúvidas do seu poder, da sua graça, e às vezes olhamos com um olhar carnal, um olhar de quem não tem fé, e ficamos tentando solucionar as coisas somente por meio de um olhar humano, e esquecemos Deus. Por isso que as coisas não têm solução. Mas a partir do momento que se coloca Deus, que começa a ver as coisas por meio de uma dimensão divina de Deus, tudo começa a mudar. E aí, nós com certeza não vamos duvidar como aquelas pessoas duvidaram da ação de Deus, do que Jesus fez. Às vezes queremos ser pessoas fortes, distantes de Deus, capazes de proteger seu ambiente, sua casa, suas coisas. Mas o que Jesus diz no Evangelho de hoje, um homem forte, bem armado, ele protege a sua casa. Porém, quando surge alguém mais forte do que ele perde. Aquelas pessoas que se colocam numa condição de alguém forte, sem Deus, e acha que tem poder suficiente para proteger o que é seu, sempre vai aparecer alguém mais forte e vai destruí-lo.
Mas aquele que se coloca diante de Deus, se abre para a ação de Deus, se torna uma pessoa forte. Forte porque é Deus que está presente na pessoa. A fortaleza é o Senhor. E nunca vai aparecer alguém mais forte do que você, do que eu. Porque Deus é maior do que aquele que está no mundo. Deus é maior, infinitamente maior do que o maligno. Hoje a palavra de Deus nos chama a isso, meu irmão, minha irmã. A confiar no Senhor, a olhar para os sinais de Deus com um olhar de fé, com o olhar de Deus, a entender e compreender a ação de Deus, confiar, pedir seu poder, pedir sua graça, para que a nossa família, para que o nosso ambiente de trabalho comece a nascer serenidade, paz, harmonia. Isso começa a partir de um coração aberto, de um coração que tem fé, de um coração que confia no Senhor. E a fortaleza sua, a fortaleza de um homem, de uma mulher, não vem das coisas do mundo. Às vezes, pela posição que a pessoa se encontra, acha que já é forte o suficiente, mas a qualquer momento pode cair, porque o poder humano, ele é frágil. Ele é como um muro de areia, pode ser destruído a qualquer momento. Mas aquele que é forte no Senhor, ele não será destruído. E sua casa, seu trabalho, sua vida é construída sobre uma rocha, em cima de uma rocha. Nem o vento, a tempestade e nem a chuva poderá destruir, porque a fortaleza da sua vida, de sua família, é o Senhor. Que Deus Todo-Poderoso neste dia nos conceda essa graça de sempre ter um olhar para o Senhor, um olhar de fé, um olhar de quem confia e saber e compreender que a ação é de Deus mesmo e que o maligno não tem vez, nunca terá, e que a fortaleza minha e sua é o Senhor. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Assim seja. Amém.